Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Cantinho Botafoguense. Chega mais, já deixando logo o seu joinha, se inscrevendo no canal e colaborando para o crescimento aqui do nosso Cantinho Botafoguense, que hoje, quinta-feira, 20 de novembro, meus caros, feriadão, que beleza! A gente vem falar rapidamente sobre esse momento que começa no futebol brasileiro e, em especial, é claro, do nosso Botafogo. Aquele momento em que os factoides começam a ganhar peso, as especulações idem. É difícil realmente ter conteúdo para falar do Botafogo, principalmente para quem vive deles. Não é o nosso caso. Aqui é apenas um espaço de torcedor para opinar, palpitar. E, claro, me vejo obrigado a falar um pouco sobre essas últimas especulações, meus caros, que surgiram nos dias recentes agora, de ontem para hoje, falando sobre um possível técnico para a temporada que vem, se mantém o Ancelotti ou não, porque tudo começou no início dessa semana. As primeiras notícias diziam que o Ancelotti ainda era bem avaliado e que para 2026, com o tempo, com uma pré-temporada, enfim, já tendo se ambientado ao país, ao clube, ele poderia render melhor. Entretanto, de maneira nada surpreendente, hoje surgiu a notícia que não, já tem um consenso interno de que o italiano não vai permanecer e, por consequência, já começam a surgir supostos nomes ventilados. Tudo, deixo bem claro, repito, nada oficial, tudo especulação, não sei se verdade, se tem certa veracidade nesses factoides ou apenas chutes aleatórios em busca, claro, de cliques, enfim. O que eu também não entro nem no mérito, eu não curto, mas ok, não, cada um faz como bem entende, né? O fato que eu queria discutir com vocês é o seguinte, meus caros. 2025 já está se encerrando, foi um ano completo de erros do Botafogo, né? Do primeiro ao último mês desse 2025, nós passamos a temporada inteira, completa, por exemplo, sem um treinador. E justo logo após, né, o nosso melhor ano esportivo, o ano que conquistamos o Brasileirão e a Libertadores, o ano que encantamos não somente os botafoguenses, mas os amantes do futebol, né, cara? E para 2026, me perdoe quem pense diferente, mas na minha modesta opinião, o clube precisa de um treinador que tenha história, que tenha peso, que tenha comando e, o mais importante, principalmente se essa diretoria continuar, pulso firme. Alguém que chegue e que mude o ambiente pela autoridade natural, não algo forçado, não algo acadêmico apenas, né? Porque depois de errar durante todo 2025, meus caros, de ponta a ponta, o clube não pode iniciar 2026 naquela máxima de vamos ver o que dá. Isso é uma questão, é uma gestão, na verdade, amadora. E já passou da hora da gente mudar a chave, cara. Porque o que deu certo em 24, maravilha. Mas aquilo, e agora em 25 praticamente a gente pode atestar que aquilo foi, meu irmão, uma sorte, e que bom que deu certo, mas aquilo não pode ser considerado uma regra, né, uma chave de sucesso, porque de fato não é. E aí, diante dessa época de especulações e factóides que começa a surgir na imprensa, seja ela formal, informal, dependente ou independente, a verdade precisa ser dita. O David Ancelotti, que chegou com um completo tiro no escuro, não vingou. Isso é um fato. Ele não mostrou padrão, não evoluiu o time, não formou uma identidade. Tudo indica, e aí é uma opinião minha, de que ele não deve permanecer para 2026. Na verdade, eu quero acreditar que a diretoria alvinegra também tenha essa visão, cara, porque não há como enxergar algo positivo nesses 3, 4 meses do Ancelotti no Botafogo. Não agregou em absolutamente nada. E aí a pauta que aparece é quem vem, ou quem virá, ou quem pode vir. Surgindo, então, algumas especulações e nomes. Por exemplo, hoje cedo, eu acordei e vi no Fogão Net, posso falar tranquilamente, que 2 nomes, em tese, são discutidos, ou começam a ser discutidos no Botafogo.
Luiz Castro, ex-técnico do próprio, e o Rafael Guanais, do Mirassol. Repito, não é nada oficial, é apenas uma notícia aí que a gente não sabe no teor da sua veracidade. Mas eu quero opinar sobre esses dois nomes, começando pelo nosso Luiz Castro, que eu sempre fui talvez minoria absoluta, que nunca me encantou e eu sempre tive meio pé atrás com ele, cara. O Luiz Castro, na minha modesta opinião, meus caros, se voltasse, algo que eu não acredito, até por ser um cara muito caro, e o Botafogo já está aí, já sabido por todos que 2026 será um ano administrativo e financeiramente de pés no chão, eu não creio que ele voltaria ou que voltasse para consertar alguma coisa. Pelo contrário. Lembrando também que o próprio Luiz Castro foi quem abandonou o discurso que ele criou quando ainda treinava no Botafogo, né? Aquele papo, aquela baboseira que eu julgo de falar em família, somos toda uma família, unidos, união, um processo, né, uma construção. Só que no primeiro canto da sereia, o Luiz Carlos largou tudo, largou a família, algo que eu acho, eu julgo algo absurdo. Por dinheiro algum. É claro que aí nós estamos falando de dinheiro e muito dinheiro, né, cara? O cara foi treinar o Al Nassr da Arábia, foi treinar o Cristiano Ronaldo, isso por si só, meu irmão, dá muito peso. Mas para quem se vangloriava, né, de ser um gestor, um cara que tem visões muito além do que é meramente financeiras, foi sim um abandono, cara. Um abandono, eu achei de uma cafajestagem sem igual. É um cara, eu guardo rancor, nunca escondi isso, meu irmão. Então, eu já seria totalmente contra um possível retorno do Luiz Castro. Até porque, me desculpe quem pensa o contrário, mas é a minha opinião, tecnicamente, nunca foi uma referência. Nunca foi esse gênio tático que alguns pintam, que alguns tentam vender. Eu acho que seria um retrocesso, seria reescrever um erro, pensar em Luiz Castro. É claro que aquele primeiro turno de 23, até ele abandonar o barco, meu irmão, o Botafogo fez uma campanha histórica, foi o melhor primeiro turno da história dos campeonatos brasileiros. O time conseguia resultados, teve, claro, o papel, o dedo do próprio treinador, mas, meus caros, não chegava a encantar. O resultado é o que importa, mas ainda estava muito aquém. E aí, me desculpe, eu repito, um cara que abandona um suposto projeto que ele sempre se vangloriou de ser um manager, e aí talvez como manager, um gestor mais macro, ele possa até atender, porque de fato é um cara que tem cultura, é um cara que tem um porte, uma presença, mas como treinador, eu acho que é absolutamente normal. Tanto é verdade que nessa passagem pela Arábia treinando Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e tantos outros, não conquistou, não teve sucesso. Saiu, inclusive. E aí a gente passa para um outro nome, que aí é completamente diferente. Situações, momentos, tudo mais. O Rafael Guanais, hoje treinador do Mirassol, cara. O Guanais que faz um trabalho maravilhoso, já cansei de falar. É a história mais bonita do Campeonato Brasileiro. Um clube com orçamento baixo, que hoje é o quarto colocado no Brasileirão, deve terminar assim, já está na Libertadores, é a campanha mais legal, um time muito arrumadinho para o que tem disponível. Então o Guanais vive uma excelente fase, faz um trabalho acima, muito acima do que se esperava, até por ser um cara desconhecido, né, para o grande público, mas ele continuaria sendo uma aposta também no Botafogo, né? E aí, meus amigos, continuar apostando depois de um 2025 inteiro jogado fora, você acha que seria o correto, o certo, o melhor a ser feito? Na minha modesta opinião, seria uma irresponsabilidade estratégica do Botafogo continuar com esse modus operandi. O Botafogo precisa parar de brincar de laboratório agora em 2026, porque 2025 foi todo ele jogado no lixo. Era justamente o ano para a gente confirmar o nosso crescimento esportivo que foi conquistado em 24, e a gente conseguiu jogar isso no lixo. Então, 2026 demandaria, ou demanda, na verdade, uma assertividade na escolha do nome, cara, não mais experimentos. O Guanais é um bom nome para ser observado, mas ele precisa ainda galgar
alguns andares, subir alguns degraus. Ou, de repente, até seria uma boa, uma aposta se o Botafogo hoje já tivesse realmente se mantido num padrão, se estabelecido ali já, sabe, com toda uma cultura já enraizada. Mas, como eu falei, repito, nós conseguimos jogar isso fora. Então, eu sou contra uma aposta nesse momento. Nomes para indicar? Não tem. Nem cabe a mim. Tem gente lá dentro que ganha muito dinheiro, e é para isso, cara. Vamos ver o que eles pensam. O fato é que o Botafogo ele tem um problema estrutural nesse momento, nessa gestão, né? Achar que qualquer discurso bonito, né, qualquer currículo acadêmico resolve, mantém, dê resultado. Não é assim. Não resolve. O clube precisa de um técnico de verdade para começar a temporada que vem. E antes mesmo de pensar até mesmo em elenco, repito, nós precisamos de um técnico. Um cara que consiga arrumar a casa, consiga tirar o melhor de cada jogador. Um cara que tenha visão, estratégia, inteligência, postura, presença, respeito. É muita coisa. Talvez seja a contratação mais difícil a ser feita, mas também tenho certeza que seria, na verdade, né? Vai saber o que pensa na cabeça do Textor, do Brito, do Arruda, do Coelho. Seria a contratação mais importante, aquela única que não pode ser errada. Quero saber o que vocês pensam, meus amigos, a respeito disso. Comentem aí. E aí, meus caros, a dica musical tem uma relação com esse tema proposto. Se liguem aí. Trago para todos vocês, ó, que está no descritivo desse vídeo, meus caros, essa bandaça de São Francisco, Estados Unidos, One Man Army, cara. Banda essa que foi descoberta pelo Billy Joe do Green Day, cara. Teve álbum lançado pelo selo do Billy Joe, a Adeline Records, cara. Banda legal para quem gosta de um punk rock, um post-punk, um lance meio sombrio até, cara. Banda muito maneira. E por que eu escolhi essa sugestão de hoje? Primeiro que a banda é uma referência para mim, e esse descasso, cara, tem um nome que é muito típico e para o momento do futebol brasileiro em específico, ó. Rumors and Headlines, ou seja, rumores e manchetes, cara. Aberta a temporada de rumores, especulações e manchetes, cara, no Botafogo e no futebol como um todo. Então, se você quiser curtir um sonzão de primeira, tá aqui, ó, a dica de hoje no descritivo desse vídeo, mas lembrando, você só pode ouvi-lo depois de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, meus caros. Porque é assim que funciona. Já de antemão, quero saber então a sua opinião sobre esse momento, sobre os supostos nomes ventilados e o que você pensa para técnico do Botafogo em 2026, beleza? Ative o sininho da notificação também para saber quando a gente volta com outro vídeo aqui no Cantinho Botafoguense. Até lá, saudações sempre alvinegras.